Fala, profissa, tudo certo por aí? Hoje eu tô aqui pra gente começar uma nova série no YouTube do Mundo Profissa e vão ser 5 episódios sobre podcast. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do podcast, como ele surgiu e também as mudanças que ele teve para chegar nesse formato atual. Antes de tudo, quero saber se você já é um ouvinte de podcast e se você tem o seu favorito, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar ver qual você gosta. O conceito do podcast surgiu com um ex-VJ da MTV, conhecido como Adam Curry. Ele criou o primeiro agregador de podcast utilizando a interface do sistema operacional da Apple, que é o Apple Script. Logo depois que ele disponibilizou esse código na internet, ele fez com que outros programadores ajudassem ele a otimizar esse sistema que ele criou. Foi aí que um moço chamado Dave Winer incluiu um elemento de especificação RSS 2.0 que diferenciou os podcasts dos webblogs, vlogs e blogs também, fazendo com que fosse uma coisa totalmente diferente do que já tinham sido criados. Já o primeiro podcast aqui no Brasil foi criado em outubro de 2004 e era intitulado como Digital Minds. Ele era do Danilo Medeiros e era conhecido como um podcast sobre tecnologia. Depois de 2004, a evolução da tecnologia e novos programas foram surgindo novas ideias para as pessoas também, porque esse sistema ele foi se otimizando e criando uma nova identidade, como eu falei. Então as pessoas começaram a se interessar mais e diversos assuntos foram criados a partir disso. Então foram surgindo podcasts de além da tecnologia, então mais do que a gente vê hoje em dia. Não dá pra negar que o podcast é bem parecido com um programa de rádio, né? Então é como se fosse um programa de rádio atual e moderno. Com nossa situação atual, né, que estamos trabalhando home office, ficando em casa, os podcasts tiveram uma visibilidade muito maior, porque normalmente a gente escutava o rádio, por exemplo, indo pro trabalho ou, né, indo pra faculdade, alguma coisa assim, indo pra escola e tudo mais. E agora a gente tá ficando em casa e está na internet, então acho que é mais fácil a gente escutar esses podcasts e acabou tendo uma visibilidade muito grande nesse último ano principalmente. Então o podcast, ele trata-se basicamente de uma nova forma de você se comunicar com as pessoas. Os podcasts você consegue escutar aí na internet, né? Eles estão disponibilizados aí em várias plataformas. Sobre essas plataformas eu vou falar em outro episódio, mas algumas que eu posso citar agora são o Spotify, Apple Music, o YouTube mesmo, tem vários hoje em dia. Então assim, tem uma infinidade de opções para você divulgar o seu podcast hoje e pode ser muito interessante também para a sua marca. Então esses podcasts eles são acessados na internet, né, nessas plataformas, e também em algumas plataformas você consegue baixar esse conteúdo para você ouvir em qualquer lugar, sem precisar da internet, né, do Wi-Fi e tudo mais. Então o podcast basicamente ele veio para facilitar a nossa vida de ouvintes, né, e para quem ama essa parte de comunicação e querer ouvir outras pessoas. Como eu falei, o podcast hoje em dia tem diversos tipos, então vai além de notícia, né, como se fosse num rádio, vai também para comunicação, uma conversa entre amigos, audiodocumentário, entrevistas e muito mais. Tem uma infinidade aí de tipos de podcasts que tem hoje em dia e o que é muito legal, porque são várias ideias aí que a gente pode ter durante os episódios, é uma infinidade mesmo, que vale muito a pena você explorar para você ver, né, qual que você gosta e qual combina com a sua empresa ou até mesmo com você mesmo. Hoje em dia, o Brasil ele lidera um ranking de países que mais produziu podcasts em 2020. E também em 2019, 50 milhões de brasileiros já deu algum play em algum programa aí de podcast. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio. Se você tiver alguma sugestão também do que você quer saber sobre podcast, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E nos próximos a gente vem falar um pouquinho mais sobre esse mundo tão incrível que a gente ama aqui. E não esquece de deixar também a sua recomendação de podcast aqui nos comentários, tá bom? Até mais!